A invasão começa. As balas de plasma Kog'Eer derreteram carne e ossos macios, mas os humanos continuaram lutando como feras invencíveis. O general Zor assistiu em choque enquanto mais de seus guerreiros caíam sob as armas primitivas dos defensores humanos. Era impossível. Os humanos deveriam ser fracos e sua colônia seria facilmente conquistada. No entanto, estes soldados lutaram com uma fúria brutal que Zor nunca tinha visto em todos os seus ciclos de guerra. Seus guerreiros Kog'Eer eram os melhores dos melhores, armados com tecnologia séculos à frente das simples armas de fogo e das bombas rudimentares da humanidade. Mas os humanos recusaram-se a morrer, lutando através de feridas graves, através de chamas, escombros e fumaça. Para cada humano morto, eles reivindicaram 2, depois 4 e depois 6 vidas de Kog'Eer em troca. Zor não poderia convocar uma retirada. O Império ordenou este ataque para mostrar o poder de Kog'Eer e a fraqueza humana. Fugir agora envergonharia o general por 100 ciclos, mas ficar seria suicídio. Mais reforços humanos viriam. Se Zor estivesse preso nesta rocha quando chegassem, as feras humanas rasgariam a ele e a seus guerreiros em pedaços sangrentos e se deliciariam com seus cadáveres. A batalha ocorreu nas ruínas da colônia. O fedor de carne queimada e ozônio sufocou os pulmões de Zor. Ele observou um humano atacar um Kog'Eer, enfiando uma faca em seu olho. O general amaldiçoou os tolos do Imperium que disseram que isso seria fácil. O cirurgião Hawkins se escondeu atrás dos destroços fumegantes de uma nave auxiliar, com raios de plasma chiando no alto. Empurre para frente. Ele gritou para seu esquadrão, precisamos ganhar tempo para a evacuação. O soldado Jenkins lançou uma granada na posição Kog'Eer mais próxima. Estilhaços e sangue azul espalharam-se pela rua cheia de escombros. Você ouviu a sarja? Vamos embora. Hawkins e seus homens avançaram, saltando entre a cobertura e desferindo fogo supressor com seus rifles. Mais 2 Kog'Eer caíram enquanto os humanos pressionavam o ataque. Ao longe, multidões de civis corriam para as entradas dos bunkers enquanto a batalha se desenrolava nas proximidades. A segurança da colônia reuniu os homens e selou as pesadas portas anti-proteção. Eles estariam seguros no subsolo, pelo menos por um tempo. Um raio de plasma atingiu o soldado Hernandes no peito. Ele desabou com um grito, a carne queimada chiando. Hawkins o arrastou para trás de um veículo capotado e injetou bioespuma no ferimento. Fique comigo. Soldado, isso é uma ordem. Deixando Hernandes com o médico, Hawkins avançou em direção à próxima barricada Kog'Eer, com um rifle em punho. Uma bala alienígena roçou seu capacete, deixando uma marca preta de queimadura no metal. Ele mal percebeu. Seu sangue rugia em seus ouvidos, a adrenalina correndo por suas veias. Havia apenas a batalha, apenas o inimigo à frente. Hawkins saltou sobre um muro baixo e se viu cara a cara com um imponente oficial Kog'Eer. A armadura dourada do alienígena o marcava como uma pessoa de alto escalão, talvez até mesmo o líder. O Kog'Eer rugiu em desafio e atacou Hawkins com uma lâmina poderosa e crepitante. O instinto assumiu. Hawkins defendeu o golpe com seu rifle e enfiou uma faca de combate na abertura abaixo da placa torácica do alienígena. O Kog'Eer gritou de dor e deu uma cabeçada em Hawkins com força brutal, amassando seu capacete. Chapéu atordoado. Hawkins rolou para longe e surgiu agachado para lutar. Vamos, seu bastardo feio. Ele rosnou com os dentes ensanguentados. O Kog'Eer arrancou a faca da armadura, sangue escuro pingando do ferimento. Você não pode vencer, humano, ele rosnou. Eu sou o General Zor. Conquistei 1000 mundos. Só falta conquistar um. Hawkins revidou e atacou. Ele se abaixou sob a lâmina do general e o atacou pela cintura. Eles caíram no chão em um emaranhado furioso de lentes. Hawkins atacou o Kog'Eer com punhos blindados. Ossos estalaram sob seus golpes. Zor rugiu e chutou Hawkins para longe. O general cambaleou e ficou de pé, com sangue escorrendo pelo rosto, dentes quebrados e olhos arregalados de choque. Este humano era forte, muito mais forte do que qualquer Zor que tivesse lutado antes. Hawkins levantou-se e atacou novamente. Zor cortou com sua lâmina de poder.
O feixe de energia crepitante cortou o rifle de Hawkins ao meio. O cirurgião mal conseguiu para bloquear o próximo golpe do general com sua manopla blindada. A dor percorreu o braço de Hawkins. Avisos brilharam em sua cabana. A lâmina de energia quase rompeu sua armadura. Ele não poderia aguentar outro golpe direto. Zor desferiu golpes. A lâmina zumbindo no ar. Hawkins se esquivou e se contorceu, evitando por pouco o desmembramento. Ele pegou um lançador de plasma Kog'Maw descartado e disparou a queima-roupa no peito de Zor. Os escudos do general brilharam e falharam, derretendo a armadura. Zor cambaleou para trás com um rugido de dor. Hawkins aproveitou sua vantagem, botas magnéticas batendo nos escombros enquanto ele se aproximava. Com um último golpe desesperado, Zor cortou o cano do lançador de plasma. Hawkins deixou cair a arma inútil e bateu com o joelho no painel frontal do general. Gatinho rachou. Iker pulverizou. Zor cambaleou e atacou cegamente com a lâmina elétrica. A ponta abriu um sulco no peito de Hawkins, desenhando uma linha de sangue e carne queimada. Hawkins rangeu os dentes contra a agonia branca e quente agarrou o pulso de Zor, torcendo-o com toda a sua força. Ossos quebraram. O general lamentou e largou a lâmina. Hawkins deu-lhe um soco na mandíbula 1, 2, 3 vezes até que o alienígena caiu no chão, quase inconsciente. Hawkins pegou a lâmina elétrica caída. Pronto para acabar com isso, sangue azul escorreu da boca de Zor enquanto ele olhava para o humano. Acabe com isso então, a briga geral. Hawkins ergueu a lâmina. Imaginou-se arrancando a cabeça de Zor de seus ombros, observando o cadáver do alienígena se contorcer nos escombros. Seus dedos se apertaram em um aperto. Zor olhou para ele, esperando pelo golpe final. Uma batida passou, depois outra. Com um sorriso de escárnio, Hawkins jogou fora a lâmina de energia. Volte para o alienígena do seu mestre, ele rosnou. Conte a eles o que aconteceu aqui. Diga-lhes que a Terra está fora dos limites. O general recuou, as mandíbulas tremendo. Ele latiu uma ordem na língua Kog'Maw. Retiro. Todos os guerreiros retornaram aos navios. Hawkins observou-o partir. Punhos cerrados e respiração irregular. Ao seu redor, o ataque Kog'Maw vacilou quando os alienígenas voltaram para sua nave de desembarque. Soldados humanos aplaudiram e dispararam tiros de despedida enquanto os invasores fugiam. Ao longe, as naves Kog'Maw decolavam em pilares de chama azul, desaparecendo uma a uma no céu esfumaçado. A última nave hesitou, pairando logo acima das torres destruídas da colônia. Hawkins viu o olhar sinistro de Zor através das janelas do convés de comando. Ele sabia que isso não tinha acabado. O Kog'Maw voltaria com mais navios, mais guerreiros. O orgulho do general exigiria vingança. Mas eles venceram hoje. Os civis estavam seguros. A colônia ainda estava de pé. Hawkins voltou-se para seu esquadrão maltratado. Contando os sobreviventes, os feridos ambulantes, Hernandes, perguntou ele. Estável por enquanto. O médico relatou. Mas precisamos levá-lo para um cais de verdade o mais rápido possível. Hawkins assentiu. Todos precisavam de atenção médica, munição e reforços. Ele olhou para o céu azul claro. Imaginando as naves de guerra Kog'Maw em órbita, os exércitos alienígenas se reunindo para terminar o que começaram. Vista-se e reabasteça-se, disse ele ao seu esquadrão. Assim que os civis estiverem seguros, voltaremos à linha. Ele encontrou o olhar de cada soldado por vez. Esta foi apenas a primeira rodada. E aqueles bastardos alienígenas vão ficar chateados. A calma antes da tempestade. O clima na colônia era sombrio apesar da vitória. Os edifícios estavam em ruínas, as ruas estavam cheias de escombros e os feridos eram transportados para tendas médicas improvisadas. Hawkins ficou em meio ao caos, sua mente disparada com pensamentos sobre a batalha e os desafios que estavam por vir. Ele sabia que os Kog'Maw não aceitariam a derrota levianamente. Eles retornariam e o próximo ataque seria ainda mais brutal. No centro de comando, a coronel Jacobs revisou os dados da batalha, com o rosto uma máscara de determinação sombria.
Sargento Hawkins, ela chamou quando ele entrou na sala. Bom trabalho lá fora, mas não podemos descansar. O Kogir estará de volta e precisamos estar prontos. Hawkins assentiu. Dessa vez nós os seguramos, mas estamos ficando sem munição e suprimentos, e nossas defesas sofreram. Jacob suspirou, eu saber. Já enviei um sinal de socorro para a terra, mas levará algum tempo até que os reforços cheguem. Entretanto, precisamos de reforçar as nossas defesas e preparar-nos para a próxima vaga. À medida que o dia passava, os habitantes da colônia trabalharam incansavelmente para reconstruir e fortalecer o seu médico. Engenheiros consertaram estruturas danificadas, soldados reabasteceram e rearmaram e médicos atenderam os feridos. O ar estava denso com o cheiro de fumaça e o som de construção. Na praça central, um grupo de crianças observava os pais trabalharem para limpar os escombros. Uma delas, uma jovem chamada Emily, aproximou-se de Hawkins com olhos arregalados e curiosos. Senhor, são os alienígenas voltando. Hawkins ajoelhou-se ao seu nível, forçando um sorriso tranquilizador. Não temos certeza, Emily, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que você esteja segura. Ela assentiu solenemente, apertando um ursinho de pelúcia gasto contra o peito. Obrigado. Ao cair da noite, a colônia foi transformada em fortaleza. Barricadas e depósitos de armas alinhavam-se nas ruas, e patrulhas vigiavam qualquer sinal do inimigo. No centro de comando, Hawkins e Jacobs revisaram os planos de defesa. Precisamos antecipar o próximo passo deles, disse Jacobs, apontando para um mapa da colônia. Eles provavelmente nos atingirão de vários ângulos e tentarão nos subjugar. Hawkins concordou. Precisaremos estabelecer pontos de estrangulamento, canalizá-los para zonas de morte e precisamos estar prontos para qualquer coisa. Eles podem ter novos truques na manga. Na manhã seguinte, um batedor relatou ter avistado o drone de reconhecimento Kogir perto do perímetro da colônia. Foi um sinal claro de que o inimigo estava se preparando para o próximo ataque. A atmosfera ficou tensa enquanto todos se preparavam para o inevitável. No quartel improvisado, Hawkins sentou-se com seu esquadrão, repassando a estratégia. Atenha-se ao seu treinamento, cuide uns dos outros e não corra riscos desnecessários. Podemos vencê-los novamente, mas precisamos manter o foco. Jenkins, ainda machucado pela última batalha, assentiu. Entendi, sargento. Nós lhes daremos o inferno. As horas se passaram e a tensão aumentou. Então, assim que o sol começou a se pôr, os primeiros dropships Kogir apareceram no horizonte, seus motores rugindo como um trovão. Os defensores tomaram suas posições, com as armas em punho. A batalha pela colônia estava prestes a começar de novo. À medida que os dropships Kogir desciam, o chão tremia com o impacto. A primeira onda de guerreiros Kogir emergiu, suas armas brilhando ameaçadoramente no crepúsculo. Hawkins respirou fundo, seu pulso acelerando. Aqui vamos nós, pessoal. Vamos mostrar-lhes do que é feita a humanidade. A carga Kogir, seus gritos de guerra ecoando pelas ruas. Os defensores abriram fogo, uma tempestade de balas e raios de plasma enfrentou o ataque alienígena. A noite foi iluminada pelos flashes das explosões e pelo brilho das armas de energia. Hawkins lutou na linha de frente, seu rifle em punho enquanto derrubava um Kogir após o outro. Ao seu redor, seu esquadrão lutou com igual ferocidade, sua determinação inabalável pelo ataque implacável do inimigo. Um guerreiro Kogir atacou Hawkins com uma lâmina serrilhada, mas ele evitou o ataque e desceu a coronha do rifle na cabeça do alienígena, derrubando-o no chão. Ele rapidamente finalizou com um tiro no peito e depois se moveu para ajudar Jenkins, que foi imobilizado pelo fogo inimigo. Precisamos voltar à posição secundária. Hawkins gritou acima do barulho da batalha. Equipe o grupo e mantenha a linha. O esquadrão recuou de forma ordenada, cobrindo uns aos outros enquanto se moviam. Eles assumiram novas posições atrás de uma barricada fortificada, prontos para repelir a próxima onda. Os Kogir, implacáveis, pressionaram o ataque, mas os defensores mantiveram-se firmes. As horas se passaram em um impasse brutal, nenhum dos lados ganhando vantagem. Hawkins sabia que eles não poderiam resistir para sempre.
Eles precisavam de reforços e precisavam deles logo. Assim que a esperança começou a diminuir, um estrondo distante sacudiu o chão. Hawkins olhou para cima e viu um esquadrão de naves militares terrestres, descendo do céu, com seus canhões em chamas. Os reforços haviam chegado. Além dos dropships morreram em meio ao caos, e novas tropas surgiram, juntando-se aos defensores sitiados. Com forças renovadas, os humanos lançaram uma contraofensiva, empurrando os Kojir para trás. Hawkins lutou com tudo o que tinha, seus músculos doíam e sua visão estava turva de suor e sangue. Mas ele não parou. Ele não poderia parar, não até que a colônia estivesse segura. Os Kojir, percebendo que estavam em desvantagem, começaram a recuar. Os defensores aplaudiram enquanto os alienígenas recuavam. O moral deles foi abalado. A batalha acabou por agora. À medida que a poeira baixava, Hawkins examinou o campo de batalha. Corpos de humanos e de Kojir estavam espalhados pelas ruas, um testemunho sombrio da ferocidade da luta. Mas eles venceram. A colônia ainda existia e seu povo estava seguro. A Coronel Jacob se aproximou, com o rosto cansado, mas triunfante. Você fez bem, sargento. Todos nós fizemos. Hawkins assentiu. A exaustão finalmente o alcançou. Sim, mas isto ainda não acabou. Eles estarão de volta e precisamos estar prontos. Nós estaremos. Jacobs assegurou-lhe. Reconstruiremos, fortaleceremos e nos prepararemos. E quando eles vierem, mostraremos a eles que a humanidade não recua. Hawkins olhou para o horizonte, onde a primeira luz do amanhecer estava nascendo. Ele sabia que o caminho a seguir seria longo e difícil, mas também sabia que eles iriam perdurar. Eles tinham que fazer isso, pela Terra, pela colônia, pelo futuro. À medida que o sol nascia, lançando a sua luz dourada sobre a colônia devastada, Hawkins permitiu-se um momento de esperança. Eles enfrentaram a escuridão e saíram vitoriosos. E não importa o que acontecesse a seguir, eles permaneceriam juntos, unidos e ininterruptos. Aliados improváveis, a vitória da colônia contra os Kojir foi agridoce. As perdas foram pesadas e o conhecimento de que o inimigo retornaria pesou muito para todos. O coronel Jacobs e o sargento Hawkins não perderam tempo em fortalecer suas defesas e treinar os reforços que haviam chegado. Os dias se transformaram em semanas e a colônia trabalhou incansavelmente para se reconstruir. O sentimento de urgência nunca desapareceu, mas houve um lampejo de esperança. As tropas recém-chegadas trouxeram equipamento e tecnologia avançados, dando aos defensores uma vantagem de que necessitavam desesperadamente. Ainda assim, Hawkins sabia que não podiam confiar apenas na força bruta. Eles precisavam superar o Kojir. Uma noite, enquanto Hawkins revisava os planos de defesa, recebeu um telefonema de uma das torres de vigia remotas. A voz do outro lado estava trêmula. Cirurgião, detectamos algo incomum. Você pode querer dar uma olhada. Hawkins correu para a torre de vigia, sua mente fervilhando de possibilidades, enquanto espiava pelo binóculo. Seus olhos se arregalaram em descrença. Aproximando-se da colônia, com as mãos levantadas num gesto de paz, estava um pequeno grupo de Kojir. Eles estavam desarmados e pareciam estar em perigo. Ele imediatamente contatou o coronel Jacobs. Senhora, temos uma situação. Há um grupo de Kojir desarmados se aproximando da colônia. Eles parecem estar se rendendo. Jacobs ficou em silêncio por um momento antes de responder. Traga-os, mas seja cauteloso. Isso pode ser uma armadilha. Um esquadrão de soldados, liderado por Hawkins, saiu ao encontro dos Kojir. Ao se aproximarem, o líder do grupo Kojir deu um passo à frente. Suas escamas eram de um azul profundo, indicando posição elevada, mas sua expressão era de desespero e não de agressão. Sou o comandante Kael do Kojir, começou ele. Sua voz estava tensa. Procuramos asilo. Nosso clã foi traído por nossa própria espécie. Não temos mais para onde ir. Hawkins ficou surpreso. Ele nunca imaginou um cenário em que os Kojir recorreriam à ajuda dos humanos. Por que devemos confiar em você? Ele perguntou, seu tom cauteloso.
Kael abaixou a cabeça. Não temos escolha a não ser confiar em você. Fazíamos parte de uma facção que se opunha à guerra contra a humanidade. Quando nos recusamos a lutar, fomos expulsos. Caçado pelo nosso próprio povo. Se você nos rejeitar, certamente morreremos. Hawkins retransmitiu a conversa para Jacobs, que após um momento de deliberação tomou uma decisão. Traga-os. Vamos mantê-los sob vigilância. Se forem sinceros, podem ser aliados valiosos. O Kog e eles foram escoltados até a colônia, e sua presença provocou uma mistura de medo e curiosidade entre os habitantes. Eles foram alojados em uma seção segura, sob vigilância constante. Nos dias seguintes, Hawkins passou um tempo com Kael, tentando entender a política interna dos Kogir e suas motivações. Ele aprendeu que a sociedade Kogir estava dividida, com uma facção crescente contra a guerra. Kael e seus seguidores arriscaram tudo para buscar a paz. Numa tensa reunião com os líderes da colônia, Kael fez uma proposta. Conhecemos as táticas e estratégias do Kogir. Se você nos permitir lutar ao seu lado, poderemos ajudá-lo a mudar o rumo desta guerra. Jacobs considerou isso cuidadosamente. E o que você espera em troca? Segurança para nosso povo, respondeu Kael. Uma chance de viver sem medo. Foi uma aposta, mas valeu a pena. A colônia concordou com a aliança e os Kogir foram integrados às forças de defesa. Inicialmente houve desconfiança de ambos os lados, mas à medida que treinavam juntos, um vínculo começou a se formar. O conhecimento dos Kogir sobre sua própria tecnologia provou ser inestimável e sua presença elevou o moral da colônia. Uma noite, Hawkins e Kael sentaram-se juntos, olhando para o campo de treinamento. Nunca pensei que veria o dia em que humanos e Kogir lutariam lado a lado. Hawkins refletiu. Kael assentiu. A guerra cria companheiros estranhos. Mas talvez este seja o começo de algo maior. A sua nova aliança foi posta à prova mais cedo do que o esperado. Os batedores relataram uma enorme frota Kogir se aproximando. Ficou claro que o inimigo estava se preparando para um ataque final e decisivo. A colônia se preparou para o ataque, sabendo que esta seria a batalha mais difícil até então. À medida que a frota Kogir descia, o céu escurecia com o seu número. O chão tremeu quando suas naves pousaram, liberando onda após onda de guerreiros. Mas desta vez os defensores estavam preparados. Os combatentes humanos e Kogir ficaram ombro a ombro, unidos contra um inimigo comum. Hawkins e Kael lideraram o ataque, coordenando suas forças com precisão. A batalha foi acirrada, com baixas de ambos os lados, mas os defensores se mantiveram firmes. Os comerciantes Kogir lutaram com uma ferocidade nascida do desespero, sabendo que o fracasso significava a aniquilação. Depois de horas de batalha, ficou claro que os partidários de Kogir estavam vacilando. As forças humanas e Kogir combinadas foram demais para eles. Hawkins e Kael avançaram, rompendo as linhas inimigas e capturando seu centro de comando. Com a sua liderança em desordem, as restantes forças Kogir renderam-se. A batalha foi vencida e a colônia estava segura, por enquanto. Na sequência, os habitantes da colônia comemoraram sua dura vitória. Humanos e Kogir cuidaram dos feridos e repararam os danos. A aliança manteve-se e, ao fazê-lo, provou que a cooperação era mais poderosa do que o conflito. A coronel Jacobs dirigiu-se à colônia, com a voz cheia de orgulho. Hoje, mostramos que a união é a nossa maior força. Juntos, enfrentamos a escuridão e saímos vitoriosos. Que isto sirva de lição para todos nós, que independentemente das nossas diferenças, podemos alcançar a grandeza quando estamos juntos. À medida que as celebrações continuavam, Hawkins e Kael ficaram lado a lado, refletindo sobre a jornada que os trouxe até aqui. Percorremos um longo caminho, disse Hawkins, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Kael assentiu, de fato. Mas por enquanto, vamos aproveitar esse momento. Nós merecemos isso. A aliança entre humanos e Kogir começou como um ato de necessidade, mas cresceu para algo mais. Foi uma prova da resiliência e engenhosidade de ambas as espécies e uma promessa de um futuro melhor.
Juntos, enfrentariam quaisquer desafios que tivessem pela frente, unidos na sua determinação de proteger a sua casa e o seu povo. Reconstrução e reflexão. No rescaldo da batalha, a colônia concentrou-se na reconstrução. As cicatrizes da guerra eram evidentes por toda parte, mas também o era a determinação de seguir em frente. Os humanos e Kojir trabalharam lado a lado, reparando estruturas úreis, cuidando dos feridos e garantindo que a colônia estivesse preparada para quaisquer ameaças futuras. O coronel Jacobs, o sargento Hawkins e o comandante Kael se reuniam regularmente para traçar estratégias. A vitória trouxe um alívio temporário, mas eles sabiam que os partidários de Kojir não desistiriam tão facilmente. Eles precisavam fortalecer as suas defesas e expandir as suas alianças. Um dia, enquanto Hawkins supervisionava a construção de uma nova muralha defensiva, ele recebeu uma visita inesperada. Um Kojir alto e magro, com marcas intrincadas em sua abordagem de escamas, Hawkins o reconheceu como Zoran, um cientista respeitado entre os desertores de Kojir. Cirurgião Hawkins, começou Zoran, com a voz calma, mas urgente. Acredito que tenho algo que pode mudar o curso deste conflito. Hawkins ergueu uma sobrancelha. Prossiga. Zoran explicou que estava trabalhando em uma tecnologia Kojir que poderia melhorar significativamente suas capacidades defensivas. Era um protótipo de gerador de escudo capaz de criar uma barreira impenetrável à maioria das armas convencionais. No entanto, estava incompleto e exigia recursos que faltavam atualmente à colônia. Precisamos encontrar uma maneira de obter esses recursos. Zoran concluiu que se conseguirmos completar o gerador, isso poderá nos dar a vantagem necessária para defender esta colônia. Hawkins viu o potencial. Vou levar isto à atenção do coronel Jacob. Se conseguirmos proteger esses recursos, colocaremos o seu gerador em funcionamento. No dia seguinte, foi convocada uma reunião. Jacob ouviu atentamente enquanto Zoran apresentava sua proposta. Temos informações limitadas sobre onde podemos encontrar esses recursos, admitiu ele, mas há rumores de colônias de mineração abandonadas no cinturão de asteroides próximo. Eles podem ter o que precisamos. Jacob assentiu. É um risco, mas vale a pena correr. Hawkins, monte uma equipe. Você liderará a missão até o cinturão de asteroides. Kali, podemos contar com a ajuda de alguns dos seus? Kali concordou. Faremos o que for preciso para proteger nossa nova casa. A missão estava definida. Hawkins, junto com um seleto grupo de soldados humanos e Puma, embarcaram em uma nave e seguiram rumo ao cinturão de asteroides. A viagem foi tensa, com todos conscientes dos perigos potenciais que estavam por vir. Mas eles foram movidos por um objetivo comum: garantir os recursos necessários para completar o gerador do escudo. Enquanto navegavam pelo campo de asteroides, encontraram uma colônia de mineração abandonada. Foi uma visão assustadora, com máquinas abandonadas e dibras flutuando sem rumo. Mas também continha a promessa dos materiais de que necessitavam. Hawkins e sua equipe exploraram cuidadosamente a colônia, reunindo os recursos necessários. Quando eles estavam prestes a sair, seus sensores detectaram a patrulha Colgar se aproximando. Os legalistas os encontraram. Precisamos nos mover agora. Hawkins gritou, enquanto a equipe lutava para retornar ao ônibus. Os legalistas atacaram, seus navios fervilhando ao redor da colônia. Hawkins e sua equipe reagiram ferozmente, ganhando tempo para completar sua missão. Com os recursos garantidos, eles fizeram uma fuga ousada, esquivando-se do fogo inimigo enquanto fugiam do cinturão de asteroides. A nave retornou à colônia, maltratada, mas vitoriosa. Zoran e sua equipe imediatamente começaram a trabalhar no gerador de escudo, usando os materiais coletados para completar o dispositivo. Dias depois, o gerador estava pronto. À medida que era ligada, uma barreira brilhante envolveu a colônia, um símbolo tangível da sua resiliência e engenhosidade. O novo escudo forneceria a proteção necessária contra ataques futuros. Hawkins ficou com Zoran, Kali e Jacobs, observando o gerador zumbir e ganhar vida. Este é apenas o começo, disse Jacobs. Com esta tecnologia, podemos construir um futuro onde não estaremos mais na defensiva.
Zora acenou com a cabeça. Devemos continuar a inovar, para estar um passo à frente dos nossos inimigos. Kali acrescentou, e devemos continuar a fortalecer a nossa aliança. Juntos, somos mais fortes. À medida que a colônia se estabeleceu em um novo ritmo, o vínculo entre os humanos e Kojir ficou mais forte. Eles aprenderam uns com os outros, compartilharam seus conhecimentos e encontraram pontos em comum. O senhor inicial apenas demos lugar ao respeito mútuo e à camaradagem. Hawkins refletiu sobre a jornada que empreenderam. Eles enfrentaram dificuldades esmagadoras, mas sua determinação e unidade os ajudaram. A colônia era mais do que apenas um lugar para viver, era um símbolo de esperança e resiliência. Uma noite, Hawkins se viu sentado com Kali, compartilhando histórias de seus respectivos mundos. Nunca pensei que lutaria ao lado de Kojir, admitiu Hawkins, mas estou feliz por estarmos. Kali sorriu, a guerra traz à tona o que há de pior e de melhor em nós. Isso me mostrou que, apesar de nossas diferenças, temos muito em comum. Ambos buscamos paz, segurança e um futuro para nosso povo. Hawkins ergueu o copo à unidade e ao futuro. Eles tilintaram as taças, uma promessa silenciosa de continuar lutando pelo sonho compartilhado. A colônia, antes à beira da destruição, era agora um farol de esperança. Juntos, os humanos e Kojir enfrentariam quaisquer desafios que tivessem pela frente, unidos na sua resolução e determinação. Novas fronteiras, com o gerador de escudos instalado e as defesas da colônia mais fortes do que nunca, houve um renovado sentido de propósito entre os habitantes. A aliança entre humanos e Kojir provou seu valor, mas a ameaça dos leais a Kojir ainda era grande. A colônia precisava de expandir a sua influência e procurar novos aliados. O coronel Jacobs, sempre estrategista, viu uma oportunidade nos sistemas estelares próximos. Havia rumores de outras raças alienígenas que poderiam simpatizar com sua causa ou que compartilhavam um inimigo comum, os leais a Kojir. A formação de alianças com estas raças poderia fornecer o apoio adicional de que necessitavam para garantir a sua sobrevivência a longo prazo. Jacobs convocou uma reunião do Conselho. Precisamos de chegar a outros potenciais aliados. Não podemos travar esta guerra sozinhos. Proponho enviar missões diplomáticas a sistemas estelares próximos para procurar novos parceiros na nossa luta. O sargento Hawkins foi escolhido para liderar uma dessas missões, junto com uma pequena equipe de representantes humanos e Kojir. Seu primeiro destino foi um planeta chamado Epsilon Prime, lar de uma raça altamente avançada, mas reclusa, conhecida como Dravari. Pouco se sabia sobre eles, mas havia rumores de que suas proezas tecnológicas eram incomparáveis. A jornada para Epsilon Prime foi repleta de incertezas. Os Dravari eram conhecidos pelas suas rigorosas políticas isolacionistas e não havia garantia de que concederiam sequer uma audiência. Mas Hawkins e sua equipe estavam determinados a tentar. Na chegada, sua nave foi interceptada por um esquadrão de elegantes navios Dravari prateados. Após tensas negociações, eles foram autorizados a pousar na superfície. Epsilon Prime era um mundo de tirar o fôlego, com estruturas cristalinas imponentes e tecnologia avançada. Os próprios Dravari eram altos, com pele prateada e olhos que brilhavam com uma luz interior. A equipe foi escoltada até um grande salão onde foram recebidos pela líder Dravari, Alta Chanceler Elara. Sua presença era dominante e seu olhar parecia perfurá-los. Você procura nossa ajuda. Elara começou, sua voz ressoando com uma qualidade sobrenatural. Por que os Dravari deveriam se envolver no seu conflito? Hawkins deu um passo à frente. Enfrentamos um inimigo comum, os legalistas de Kojir. Eles ameaçam não apenas a nossa colônia, mas a estabilidade de toda esta região. Procuramos a sua ajuda na construção de um futuro onde a paz e a cooperação prevaleçam. Elara olhou para ele em silêncio por um momento. Os Dravari valorizam o conhecimento e o progresso. Não nos envolvemos nas guerras de seres inferiores. Contudo, a sua aliança com os comerciantes Kojir nos intriga. Isso sugere que há potencial para crescimento e compreensão. Iremos considerar o seu pedido. A delegação passou vários dias no Epsilon Prime, compartilhando seus conhecimentos e aprendendo sobre a cultura e tecnologia Dravari.
Os Dravari eram cautelosos, mas curiosos, e lentamente um relatório começou a ser elaborado. A alta chanceler Elar estava particularmente interessada na tecnologia do gerador de escudo, vendo seu potencial para aplicações pacíficas, cações, bem como defesa. Antes de partirem, Elara tomou sua decisão. Os Dravari não se juntarão à sua guerra, mas forneceremos apoio tecnológico para fortalecer as suas defesas. Além disso, partilharemos o nosso conhecimento na esperança de que isso promova a compreensão e a cooperação entre os nossos povos. Foi um avanço significativo. Hawkins e sua equipe retornaram à colônia com a tecnologia do Dravari e um novo senso de esperança. A tecnologia avançada que trouxeram foi rapidamente integrada nas defesas da colônia, solidificando ainda mais a sua posição. À medida que a notícia do seu sucesso se espalhava, outras raças alienígenas começaram a tomar conhecimento. A colônia recebeu enviados dos Philaxonius reptilianos, das aberrações insectoides e até do enigmático Naru. Cada nova aliança trouxe forças e conhecimentos únicos, criando uma coligação diversificada unida contra os leais a Kojir. A colônia não era mais um posto avançado isolado. Tornou-se um centro de cooperação e inovação interestelar. Humanos e Kojir trabalharam ao lado de seus novos aliados, compartilhando ideias e construindo um futuro juntos. A desconfiança e o medo iniciais deram lugar a um espírito de unidade e respeito mútuo. O coronel Jacobs, supervisionando o crescimento da colônia, sentiu orgulho. Eles percorreram um longo caminho desde os dias desesperadores de seu primeiro encontro com os Kojir. A colônia não só sobreviveu, mas tornou-se um farol de esperança e resiliência na galáxia. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre a colônia, lançando um tom dourado sobre a paisagem, Jacobs, Hawkins e Kari estavam juntos, contemplando o futuro. Conseguimos algo notável aqui, disse Jacobs, com a voz cheia de emoção. Mas nosso trabalho está longe de terminar. Devemos continuar a fortalecer as nossas alianças e a preparar-nos para quaisquer desafios que se avizinham. Hawkins assentiu. Construímos uma base. Agora cabe a nós garantir que resista ao teste do tempo. Kali acrescentou, e lembrar que nossa maior força reside em nossa unidade. Juntos podemos superar qualquer obstáculo. Enquanto observavam as estrelas começarem a brilhar no céu, houve uma sensação de expectativa e excitação. O futuro era incerto, mas enfrentaram-no com esperança e determinação. A colônia, outrora à beira da destruição, tornou-se um símbolo do que era possível quando diferentes espécies se uniam por uma causa comum. Juntos continuariam a explorar novas fronteiras, procurando novos aliados e oportunidades. O caminho a percorrer era longo, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo, unidos na busca pela paz, pelo conhecimento e por um futuro melhor para todos. A ameaça invisível. À medida que a colônia continuou a prosperar, o vínculo entre os humanos, Kojir, e seus novos aliados ficou mais forte. Eles criaram um farol de esperança e resiliência, mas os partidários de Kojir não ficaram ociosos. Sem o conhecimento da colônia, os legalistas estavam a reagrupar-se, planeando seu próximo movimento. Uma noite, enquanto o coronel Jacobs revisava relatórios em seu escritório, um alarme soou. A tela holográfica em sua mesa se iluminou com uma mensagem. Embarcação não identificada detectada. Ela imediatamente contatou o centro de comando. O cirurgião Hawkins já estava lá, coordenando com a equipe de defesa. Temos uma nave desconhecida se aproximando, coronel. Não está respondendo aos nossos gritos. Levantem os escudos e preparem-se para potenciais hostilidades. Jacobs ordenou. Vamos ver com o que estamos lidando. A misteriosa nave parou fora do perímetro do escudo da colônia. Após um impasse tenso, um link de comunicação foi estabelecido. A imagem de um leal a Kojir de aparência severa apareceu na tela. Seus olhos estavam frios e sua voz carregava um tom de ameaça. Sou o general Rekar dos legalistas de Kojir. Você pegou o que nos pertence. Renda os traidores e desmonte suas defesas ou enfrente a aniquilação. O coronel Jacobs encontrou seu olhar sem vacilar. Esta colônia está sob a nossa proteção e não nos curvaremos a ameaças. Se você atacar, verá que somos mais do que capazes de nos defender.
Rekar zombou. Você nos subestima, humano. Este é você nosso último aviso. A comunicação foi cortada e a nave legalista começou a aumentar suas armas. As defesas da colônia responderam na mesma moeda, com canhões de energia travando-se no antinavio. A tensão pairava no ar, enquanto todos se preparavam para o pior. De repente, a nave legalista disparou um poderoso feixe do escudo da colônia. A barreira resistiu, mas o impacto foi significativo. Hawkins rapidamente coordenou um contra-ataque, e os canhões da colônia dispararam uma saraivada de raios de energia, atingindo a nave legalista. A troca foi feroz, mas as defesas avançadas da colônia, reforçadas pela tecnologia de transporte, revelaram-se superiores. O navio legalista foi fortemente danificado e recuou, deixando a colônia abalada, mas intacta. No entanto, o ataque deixou claro que os legalistas não desistiriam. Eles retornariam, e provavelmente com forças mais formidáveis. Na sequência, Jacobs convocou uma reunião de emergência do Conselho. Mal podemos esperar que eles ataquem novamente. Precisamos de lutar contra eles e eliminar a ameaça na sua origem. Zorin, o cientista Kojir, propôs um plano ousado. Temos a tecnologia para rastrear a trajetória da nave leal. Se conseguirmos localizar a sua base, poderemos lançar um ataque preventivo e paralisar as suas operações. O Conselho concordou. Uma força-tarefa foi montada, composta pelos melhores soldados das forças humanas, Kojir e aliadas. O sargento Hawkins foi escolhido para liderar a missão, tendo o comandante Kari como seu segundo em comando. Seu objetivo? Infiltre-se na base leal, reúna informações e neutralize a ameaça. A jornada até a base legalista foi perigosa. Navegando por um espaço traiçoeiro, eles encontraram bolsões de resistência, mas conseguiram evitar a detecção. Ao se aproximarem das coordenadas, encontraram uma base de asteroides fortemente fortificada, repleta de armas e guardada por numerosos navios. Hawkins elaborou um plano para violar as defesas. Usando a tecnologia de camuflagem fornecida pelo Trevari, eles se infiltraram na base sob o manto da escuridão. A equipe avançou rápida e silenciosamente pelo complexo, plantando cargas e reunindo informações críticas sobre as operações legalistas. Ao se dirigirem ao comando central, eles encontraram o próprio General Hakkar. Uma batalha feroz se seguiu, com Hawkins e Kali lutando lado a lado contra o implacável Kojir. Apesar da força formidável de Hakkar, os esforços combinados da equipe prevaleceram. Hakkar foi derrotado e as cargas foram detonadas, causando enormes danos à base. Com a missão concluída, a equipe fez uma retirada apressada, evitando as forças legalistas. Eles voltaram para a colônia como heróis. O seu sucesso foi um golpe significativo para a ameaça legalista. De volta à colônia, o clima era de júbilo. A derrota do general Hakkar e a destruição da base legalista foram celebradas como grandes vitórias. No entanto, o coronel Jacobs e o conselho sabiam que ainda era necessária vigilância. Os legalistas foram enfraquecidos, mas não completamente derrotados. Nas semanas seguintes, a colônia concentrou-se em reforçar ainda mais as suas defesas e solidificar alianças. A ameaça dos legalistas uniu-os, mas foi a visão partilhada de um futuro pacífico que os manteve avançando. Hawkins, Kali e Zorin tornaram-se símbolos da resiliência e unidade da colônia. Os seus esforços demonstraram que através da cooperação e da determinação, mesmo os maiores desafios poderiam ser superados. A colônia, antes um posto avançado vulnerável, era agora um bastião de esperança e força na galáxia. Enquanto estavam nas ameias, olhando para as estrelas, Hawkins virou-se para Kali e Zorin. Percorremos um longo caminho, mas isso é apenas o começo. Temos que estar prontos para o que vier a seguir. Kali assentiu. A luta pelo nosso futuro continua, mas com aliados como você, sei que podemos enfrentar qualquer coisa. Zorin acrescentou, juntos, construímos algo extraordinário. Vamos garantir que dure. Com a ameaça dos legalistas diminuída e as suas defesas mais fortes do que nunca, a colônia estava preparada para entrar numa nova era de exploração e cooperação. Continuariam a procurar novos aliados, a explorar territórios desconhecidos e a construir um futuro onde reinariam a paz e a compreensão.
O caminho a seguir nos meses que se seguiram à missão bem-sucedida contra os legalistas de Kojir, a colônia experimentou um crescimento e uma prosperidade sem precedentes. Novas rotas comerciais foram estabelecidas com raças aliadas, trazendo recursos, tecnologia e intercâmbio cultural. O outrora isolado posto avançado tornou-se um próspero centro de cooperação interestelar. O coronel Jacobs, refletindo sobre a sua jornada, sabia que a chave para o seu sucesso contínuo residia na manutenção e expansão das suas alianças. Ela propôs a formação de um conselho interestelar, onde representantes de cada raça aliada poderiam se reunir para discutir interesses mútuos e enfrentar ameaças comuns. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo foi realizada a primeira reunião do Conselho Interestelar. Delegados dos Draveri, Talaxianos, VRYKS, Naru e outras raças aliadas se reuniram na colônia. A atmosfera era de camaradagem e propósito compartilhado. O sargento Hawkins, agora promovido a major, desempenhou um papel fundamental no conselho. A sua experiência na linha da frente e a sua compreensão das diferentes culturas fizeram dele um mediador inestimável. O comandante Kali foi nomeado representante de Kojir e Zoran continuou a servir como cientista-chefe, contribuindo com seu vasto conhecimento para os esforços coletivos. Durante uma das sessões do conselho, um delegado de Draveri chamado Erin propôs uma missão de exploração conjunta a um sistema estelar distante, conhecido pelos seus ricos recursos naturais e potenciais planetas habitáveis. A missão não só forneceria recursos valiosos, mas também fortaleceria os laços entre as raças aliadas através da exploração cooperativa. O Conselho aprovou-a missão e uma equipe diversificada foi montada. Hawkins e Kali foram escolhidos para liderar a expedição, ao lado de representantes dos Draveri, Talaxianos, VRYKS e Naru. A viagem foi um testemunho da unidade e da força que foram forjadas através das suas lutas partilhadas. A equipe de expedição embarcou em sua jornada, navegando por um espaço desconhecido. Ao longo do caminho, eles encontraram vários desafios, desde ambientes hostis até encontros inesperados com espécies exóticas desconhecidas. Cada desafio foi enfrentado com engenhosidade e trabalho em equipe, mostrando os pontos fortes de suas diversas experiências e conhecimentos. Ao chegar ao sistema estelar, a equipe descobriu vários planetas com sinais promissores de vida e recursos. Eles estabeleceram uma base de operações e iniciaram extensas pesquisas e estudos. A cooperação e o respeito mútuo entre os membros da equipa foram evidentes e a missão foi um sucesso retumbante. À medida que a expedição continuava, eles descobriram ruínas antigas em um dos planetas, sugerindo uma civilização há muito perdida. A descoberta despertou entusiasmo e curiosidade, levando a uma investigação mais profunda sobre a história do planeta. A equipe trabalhou incansavelmente para juntar as peças da história dos antigos habitantes, descobrindo conhecimentos e artefatos valiosos. De volta à colônia, o Conselho Interestelar recebia atualizações regulares da expedição. A missão bem-sucedida foi vista como um marco na sua jornada contínua em direção à paz e à prosperidade. Demonstrou que através da unidade e da cooperação, eles poderiam alcançar grandes coisas. O coronel Jacobs, observando o progresso da colônia, sentiu um profundo sentimento de orgulho e realização. Eles percorreram um longo caminho desde os primeiros dias de conflito e incerteza. A colônia não só sobreviveu como também prosperou, tornando-se um farol de esperança e unidade na galáxia. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre a colônia, Jacobs, Hawkins, Kali e Zoran se reuniram para refletir sobre sua jornada. Eles enfrentaram inúmeros desafios, mas sua determinação, resiliência e unidade os ajudaram a superar. Construímos algo extraordinário aqui, disse Jacobs, com a voz cheia de emoção. Mas devemos continuar a lutar por um futuro melhor. O caminho a seguir é longo, mas juntos podemos alcançar qualquer coisa. Hawkins assentiu. Provamos que nenhum desafio é demasiado grande quando estamos unidos. Vamos continuar avançando, explorando novas fronteiras e construindo um futuro melhor. Kali acrescentou, nossa aliança é uma prova do que é possível quando trabalhamos juntos. Vamos continuar a fortalecer os nossos laços e a inspirar outros a juntarem-se a nós. Concluiu Zoran, o conhecimento, a curiosidade e a cooperação nos trouxeram até aqui. Vamos garantir que esses valores nos guiem à medida que avançamos.
Enquanto permaneciam juntos, olhando para as estrelas, havia uma sensação de expectativa e entusiasmo pelo futuro. A colônia, outrora um posto avançado vulnerável, tornou-se um símbolo de esperança, resiliência e unidade. Eles continuariam a explorar, a aprender e a construir um futuro onde reinariam a paz e a compreensão. A jornada estava longe de terminar, mas a cada passo eles se aproximavam de uma galáxia mais brilhante e harmoniosa e, à medida que as estrelas brilhavam acima, eles sabiam que juntos poderiam superar qualquer obstáculo e alcançar o extraordinário.